Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão e minha irmã, me dirigir a você mais uma vez para juntos meditarmos a palavra de Deus, palavra que é vida e que orienta os nossos passos. Hoje, dia 19 de novembro, celebramos os santos Roque Gonçalves, Afonso Rodrigues e João del Castillo. São santos que foram martirizados no Paraguai, mas que tiveram também uma atuação no sul do Brasil no início do processo de evangelização do nosso país. Rezemos então, nos dispondo para esse momento de oração. Senhor, que a vossa palavra cresça nas terras onde vossos mártires semearam e seja multiplicada em frutos de justiça e de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, ouçamos com atenção o Evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nós celebramos hoje os santos mártires que atuaram na região do Paraguai. O primeiro, São Roque Gonçalves, nasceu em Assunção, no Paraguai, filho de pais espanhóis, e se tornou padre muito cedo, com apenas 22 anos de idade, e se dedicou desde o início à causa indígena. Naquele tempo, os indígenas viviam num regime de verdadeira escravidão, submetidos a isso por parte dos colonizadores espanhóis. E Roque Gonçalves, ele se opõe a esse tipo de exploração. Depois ele se torna jesuíta e, como jesuíta, ele se dedica ainda mais, com mais intensidade, a esse apostolado junto dos indígenas nas conhecidas missões ou reduções jesuíticas. Porém, por causa do seu ministério e da sua tomada de posição em favor dos indígenas, Roque Gonçalves acabou atraindo para si alguns problemas e perseguições. E ele acabou sendo martirizado pelos próprios indígenas, não aqueles os quais ele servia, mas os curandeiros que se opunham ao trabalho de Roque Gonçalves, incentivados pelos espanhóis, né? Também, pouco depois, foram martirizados outros 2 companheiros de Roque, o padre Afonso Rodrigues e também o padre João de Castillo. Interessante que Roque Gonçalves, ele fundou uma das 7 missões jesuíticas no sul do país, no Rio Grande do Sul, onde hoje é o Rio Grande do Sul, a missão de São Nicolau.
Então é um santo que teve uma atuação aqui na nossa terra e cujo martírio não foi em vão, mas se tornou em semente de novos cristãos, permitindo com que a fé cristã realmente criasse raízes junto do nosso povo e nossa terra. Que esses santos mártires intercedam por nós, para que também hoje possamos dar testemunho da nossa fé, que não nos deixemos dominar, não nos deixemos amedrontar pelas recusas que a mensagem de Jesus hoje recebe, mas ao contrário, possamos testemunhar com toda a coragem. No Evangelho de hoje, nós nos deparamos com esse encontro de Jesus com Zaqueu, esse cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, alguém que não gozava de boa fama e era considerado como um pecador público. Apesar disso, Zaqueu nutria o desejo de ver Jesus, mas tinha uma limitação, ele era baixinho e ele sabia que uma multidão acompanhava Jesus. Como então se aproximar de Jesus? Então ele tem esta ideia de subir na figueira. Interessante que mesmo ele sendo um homem distinto, um homem poderoso, a vontade de ver Jesus acabou fazendo com que ele esquecesse tudo isso e subisse numa árvore, para que pudesse pelo menos olhar Jesus. Mas para sua surpresa, é Jesus quem o vê primeiramente, e Jesus ainda decide se hospedar em sua casa. E a gente vê a mudança que se opera na vida de Zaqueu. A passagem de Jesus por sua vida não foi em vão, mas realmente o transformou. Ele, de cobrador de impostos, alguém que roubou de muitas pessoas, se converte e promete restituir tudo aquilo que ele acabou usurpando ilegalmente de alguém, né? E ao mesmo tempo, a conversão de Zaqueu foi causa de conversão de muitos outros também, porque ao acolher Jesus em sua casa, outros dos amigos de Zaqueu também puderam se encontrar com Jesus. Jesus recebe a crítica das pessoas que consideram o ato de Jesus uma um ato de impureza, porque ele estava se envolvendo com pessoas de má reputação, mas Jesus recorda que ele veio justamente para os últimos, veio justamente para aqueles que estavam à margem, que precisavam da cura e da libertação. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Que nós também possamos imitar esse gesto de Jesus, procurar e salvar os que estão perdidos, aqueles que estão longe de Jesus, aqueles que precisam desse encontro transformador com Ele. Que o Senhor nos conceda a graça de um dia abençoado e que a Mãe do Perpétuo Socorro te proteja hoje e sempre.